Queridos irmãos, a paz do Senhor, hoje nós iremos estudar a lição de número 10, que tem como título A Experiência Transformadora de Jacó. E falando de experiência transformadora, a palavra-chave que define a nossa lição é transformação. Mas o que significa transformação? Transformação é o ato ou efeito de transformar, de modificar, de alterar, ou ainda podemos dizer que é fazer adquirir novo aspecto, nova forma, novo caráter. Então, uma pessoa que outrora a transformação roubava, já não rouba mais. Aquele que praticava o mal agora pratica o bem e houve uma transformação na vida daquela pessoa. Houve a obtenção de um novo caráter, de uma nova forma, de um novo aspecto. Então, é sobre esse processo de transformação o que ocorreu na vida de Jacó que nós vamos estudar nessa lição de hoje. Bem, e o texto áureo da nossa lição encontra-se em Gênesis capítulo 28, versículo 15, nos diz assim: e eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que te haja feito o que te tenho dito. Então nós vemos aqui uma palavra de consolo. Deus estava ali reconfortando o coração de Jacó, que estava fugindo da presença do seu irmão, com medo do seu irmão matá-lo, e tem que parar no meio do caminho porque anoiteceu, já estava escuro, já era de tardinha, né? E aí a Bíblia nos afirma que ele passou a noite ali, possivelmente tomado pelo medo, preocupado, com medo do seu irmão o alcançar. E nós vemos que Deus vai ao encontro dele e diz: eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores e te farei tornar a esta terra. Então nós vemos aqui a palavra de consolo de Deus para a vida de Jacó naquele momento tão complicado e difícil da sua vida. A verdade prática nos diz assim: após o encontro com Deus, Jacó é transformado. Ninguém sai da presença do Senhor da mesma maneira. Então, é impossível ter um encontro real com Cristo e sair da mesma maneira, porque ninguém sai da presença do Senhor da mesma maneira. A promessa de Deus. Deus se revela a Jacó em um momento decisivo, nesse momento crítico. E por que era um momento crítico? Como mencionei, Jacó estava fugindo do irmão, com medo de morrer. E ele está fugindo em direção ao deserto, e durante o percurso, no meio do caminho, já era de tardezinha, e ele teve que passar a noite em nenhum local, nenhuma terra. E era um momento difícil, um momento complicado, porque ele se tornou um fugitivo e saiu da casa do seu pai sem levar nada, indo em direção ao deserto. Então, possivelmente, Jacó estava temeroso, com medo de que algo lhe pudesse, de que algo de mal pudesse acontecer com ele. Então, por isso que foi um momento crítico, um momento complicado. E nós vemos que nesse momento Deus se manifesta a Jacó através de um sonho, oferecendo a ele proteção e um propósito divino. Então nós vemos que a promessa divina é a chave para a sua transformação e jornada de fé. Então qual foi a promessa divina para a vida de Jacó? A primeira promessa foi: Deus prometeu dar-lhe a terra em que ele achava-se deitado naquela noite sombria. Então, nós observamos que lá em Gênesis capítulo 28, versículo 13, Deus diz assim a ele: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Essa terra em que está deitado
tá darei a ti e a tua semente. E aí nós vemos que a outra promessa é que a sua semente seria tão numerosa como o pó da terra e que ocuparia os 4 cantos da terra, ou seja, o norte, o sul, o leste e o oeste. E a outra promessa, a última promessa é que Deus estaria com ele, ou seja, a presença do Senhor seria com ele por onde quer que ele fosse. Ou seja, prometeu-lhe que estaria com ele e o guardaria por onde quer que andasse, e que lhe faria retornar à terra onde ele encontrava-se, e não o deixaria até que cumprisse o que lhe havia dito. Então nós vemos que essa promessa maravilhosa, extraordinária da parte de Deus para a vida de Jacó é a chave para a sua transformação e jornada de fé. Isso aqui serve de um encorajamento e permite, no caso, que ele tenha, no caso, uma vida transformada. Ou seja, o processo de transformação acontece a partir desse momento. É por isso que eu coloquei que a promessa divina é a chave para a sua transformação e jornada de fé. O sonho de Jacó. O sonho de Jacó, com a escada ligando o céu e a terra, simboliza o início de sua transformação espiritual e o momento decisivo de seu encontro com Deus, mudando sua vida para sempre. Então, nós vemos que o sonho de Jacó foi um sonho que mudou a sua vida. O que nós observamos, irmãos, é que quando a presença de Deus é ou está presente na vida de uma pessoa, a pedra vira travesseiro, porque a Bíblia nos afirma, em Gênesis 28, que ele encontrou uma pedra. Vamos ler o trecho para ficar mais claro. Versículo 11 do capítulo 28. Chegando a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e pôs a sua cabeceira e deitou-se naquele lugar. Então, quando nós temos a presença de Deus em nossa vida, a pedra vira travesseiro. Aquilo que era para ser obstáculo, aquilo que era para ser desconfortável, vira confortável, vira um elemento de transformação em nossas vidas. Mas o contrário também é verdadeiro. Quando nós não estamos com a presença de Deus em nossa vida, até o travesseiro confortável vira desconfortável. Ou seja, o travesseiro vira pedra. Já no caso de Jacó, foi diferente. Uma pedra virou travesseiro. E esse sonho que ele teve é um marco histórico muito importante, porque é aqui que começa o processo de transformação, simboliza o início de sua transformação espiritual e um momento muito decisivo de seu encontro com Deus, mudando, portanto, sua vida para sempre. Por isso que a gente fala que o sonho que ele teve foi o sonho que mudou a sua vida. Então, é importante a gente estabelecer aqui, antes de fato, né, contar o que foi que aconteceu com Jacó, mostrar quem era Jacó antes da transformação. Jacó, filho de Isaac e Rebeca, era conhecido por seus conflitos familiares e por sua astúcia. Nós vemos que ele, com sua esperteza, comprou a primogenitura do irmão e mais na frente, juntamente com sua mãe Rebeca, enganou seu pai. Então ele era astucioso, muito manipulador, arquitetava, projetava cada detalhe de suas ações. Então nós vemos que ele era conhecido por seus conflitos familiares, por sua astúcia. Desde jovem, ele lutava com inseguranças e medos que o levavam a agir de maneira manipuladora. Sua autossuficiência o fazia
a acreditar que poderia controlar o seu destino sem a ajuda de Deus. Então nós vemos que tanto ele quanto a sua mãe quis dar uma ajudinha ao Senhor, quis agir por conta própria, quis acelerar o processo, porque a promessa já havia sido feita, e nós estudamos isso na lição anterior, que o maior serviria ao menor. E ele não quis esperar, não quis aguardar o momento oportuno para o cumprimento, a concretização daquela promessa. Então nós vemos que ele toma a atitude de enganar o pai e receber a bênção no lugar do irmão. Essa atitude resultou em uma vida marcada por tensões e desentendimentos, especialmente com seu irmão Esaú. Então nós vemos que por conta desse engano, Esaú propôs em seu coração matar o seu irmão assim que o seu pai morresse. E por conta disso, Jacó teve que fugir, sair como fugitivo. Então imagine que situação embaraçosa e complicada. Teve que sair como fugitivo, mas tudo isso era fruto ou consequência de suas ações. Por isso que essa atitude resultou em uma vida marcada por tensões de desentendimento, especialmente com seu irmão Esaú. A necessidade de um encontro verdadeiro com Deus tornou-se evidente à medida que Jacó se afastava de sua família, buscando sua transformação que só poderia ser encontrada na presença divina. Então, nós aprendemos com a vida de Jacó que a verdadeira transformação só pode ser promovida por Deus. A verdadeira transformação, que é aquela transformação que acontece de dentro para fora, ela só pode ser realizada, adquirida por intermédio de Deus. Então nós vemos que esse processo de transformação que ocorreu na vida de Jacó só poderia ser realizado, concretizado na presença de Deus. Então, quais foram as descobertas de Jacó? Diante desse sonho, diante dessa experiência maravilhosa e extraordinária, ele descobriu ali, em primeiro momento, a presença de Deus. Olha o que nos diz o texto das Escrituras Sagradas. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Então, nós observamos que Deus estava presente mesmo sem ser percebido, ou seja, Deus estava presente e aí ele diz: e eu não o sabia. Então, nós vemos que a presença de Deus era real naquele lugar. Então, nós aprendemos aqui que nos momentos mais difíceis, esses momentos mais difíceis das nossas vidas, são os momentos que nós mais nos aproximamos de Deus. Como disse Jó, a dor e a aflição nos faz conhecer a Deus de modo pessoal. Então, nós vemos que esse momento tão difícil, Jacó sai como fugitivo, está no deserto, está sozinho, possivelmente com medo, e é num momento tão complicado e difícil como esse que ele tem um momento de relacionamento mais íntimo e próximo de Deus. Então, muitas vezes a dor e a aflição nos faz conhecer Deus de um modo pessoal, eleva o nosso nível de intimidade. Foi isso que aconteceu com Jacó. Outra descoberta que Jacó fez foi que ali era a casa de Deus. Ou seja, a casa de Deus aqui significa que o lugar onde Deus se revelou, ou o lugar de encontro com Deus. Então, esse foi o local a qual Deus se encontrou com Jacó. Então, casa de Deus significa que o lugar onde Deus se revelou, ou o lugar de encontro com Deus. E nós vemos também que a fidelidade divina independe das circunstâncias, independe da localidade, porque o Senhor se apresentou naquele local, né, no meio do percurso entre a terra do seu pai e a terra do seu tio Labão, e a presença dele foi manifestada naquele lugar, ou seja, a presença do Senhor não estava presente somente na casa
do seu pai, mas estava presente também naquele local deserto, longínquo. Então, a presença de Deus, ela está em todos os lugares. Aleluia e glória a Deus por isso. Outra descoberta de Jacó foi a porta do céu. Então, nós vemos que Jesus Cristo, e aí traçando um paralelo com o Novo Testamento, nós podemos dizer que Jesus Cristo é a porta. E que não há outra forma de chegar-se a Deus a não ser por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Como ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então ele é a ponte, ele é a porta de acesso para que nós possamos nos achegar a Deus. Então, ele é a porta de acesso que nos conduz, que nos dirige a Deus. Bom, o terceiro tópico fala sobre a coluna de Betel. E o que significa Betel? Bom, Betel significa a casa de Deus. O nome Betel significa casa de Deus. E é, portanto, o local de encontro de Deus com Jacó. Ou seja, foi onde Jacó teve um encontro transformador com o Senhor. E nós vemos que há o reconhecimento da parte de Jacó que aquele era um local de revelação, um local sagrado. Ou seja, um local de revelação e sagrado para Jacó. Nós vemos também que é um local de marco espiritual, ou seja, Betel representa um marco na caminhada de Jacó. Bom, como nós já falamos, a coluna de Betel tem um marco, ou seja, tem um símbolo espiritual muito importante, muito grande. Ou seja, representa o encontro físico entre Jacó e Deus. E nós vemos que que Jacó faz um voto com o Senhor. Olha o que nos diz a lição. A pedra transformada em coluna. Então, aquela pedra a qual ele utilizou como travesseiro foi transformada em coluna, a coluna de Betel. Cheio de fé e entusiasmo, Jacó decidiu demonstrar sua gratidão a Deus de forma bem concreta, plena de sentido e de devoção sincera. Ele poderia ter feito somente uma oração de gratidão a Deus por tudo o que lhe proporcionara, demonstrando seu amor e seu cuidado, mas o fez de modo bem real e visível. Então ele poderia simplesmente agradecer, elevar a sua voz aos céus e expressar gratidão. Mas ele fez questão de estabelecer ali uma coluna, a coluna de perdão. Então, a Bíblia nos afirma que ele levantou-se de madrugada, tomou a pedra que lhe servira de travesseiro e a levantou como uma coluna que serviria de memorial ao Senhor. Então, nós vemos que, pela fé, Jacó viu não apenas uma coluna de pedra, mas um lugar especial de adoração ao Senhor. Então, aquele local onde houve a manifestação da presença de Deus foi um local sagrado para Jacó. Tanto que ele estabeleceu ali uma coluna, a coluna de Betel. Não era simplesmente uma coluna, mas um local especial de adoração ao Senhor. E nós vemos que ele faz um voto de gratidão a Deus.
Então, após consagrar a coluna de Betel, Jacó fez um voto a Deus, movido por um sentimento de fé e de profunda gratidão. Ele prometeu que se Deus fosse com ele e o guardasse da viagem, e lhe desse pão para comer e veste para vestir, se um dia voltasse em paz à casa do seu pai, o Senhor seria o seu Deus. E também prometeu que certamente daria o dízimo de tudo quanto Deus desse a ele. Então nós vemos que ele faz um voto de gratidão a Deus, um compromisso que foi assumido diante do Senhor. E esse compromisso ele expressa um reconhecimento de dependência de Deus. Então, nós vemos aqui a importância, através, né, desse testemunho da vida de Jacó, a importância da resposta humana à graça divina, a importância de nós expressarmos gratidão diante de tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. E nós vemos também aqui que ele estabelece ou obedece princípios de fé, né? Então, nós vemos aqui princípios de fé e obediência. Ele prometeu que certamente daria o dízimo de tudo quanto Deus desse a ele. Bom, nós vemos a transformação ao longo da jornada. Anos de arrependimento ou de aprendizado com Labão e processo de disciplina. A jornada de Jacó foi marcada por desafios e aprendizado. Foi nada fácil, foi um momento tanto quanto complicado que Jacó teve que enfrentar em sua vida, mas esses momentos difíceis foram necessários para forjar, para transformar o caráter de Jacó. Então, cada experiência ao lado de Labão contribuiu para seu crescimento espiritual e desenvolvimento pessoal ao longo do tempo. Então, nós vemos que a prova pelo qual Jacó passou serviu não para o destruir, não para matar, mas serviu para gerar nele aprendizado, crescimento espiritual, amadurecimento espiritual. Então, a prova é que Deus permite, a prova pela qual nós passamos e que Deus permite, ela tem um propósito e um objetivo específico. Esse objetivo é o quê? Promover amadurecimento ou crescimento espiritual. Bom, quais são as lições práticas, então, que podemos extrair dessa lição de número 10? Lições práticas. Transformação. Deus continua transformando vidas a cada encontro. Então, da mesma forma que Deus teve um encontro real com Jacó, ele também quer ter um encontro com você. Ele quer ter um encontro comigo. Ele quer promover uma transformação genuína. E nós sabemos que essa transformação só pode ser promovida, realizada por Deus. Ou segunda lição, mudanças reais. Encontro com Deus produzem mudanças reais em nós. Então, a verdadeira transformação, a metanoia, que é a transformação que acontece de dentro para fora, ela só acontece genuinamente quando nós ela só acontece genuinamente através ou por intermédio de uma ação divina. Então, esses encontros com Deus produzem mudanças reais em nós. Terceira lição, manter mente e caráter. A transformação alcança mente, caráter e atitudes significativas. Então, nós vemos um exemplo bem claro na vida de Jacó. Jacó, antes da sua transformação, ele era um homem oportunista, mentiroso, enganador e que confiava em sua esperteza em vez de buscar a Deus. E depois da sua transformação, depois do seu encontro com Deus, ele tornou-se um homem verdadeiro, paciente, trabalhador e que agora confiava em Deus para o abençoar e que buscava a sua direção. Então nós vemos que o processo de transformação ele foi integral, completo. Deus mudou a mente, o caráter e atitudes de Jacó.
Quarta lição, perseverança. O processo espiritual exige perseverança e dedicação constante. Então, nós vemos que Jacó perseverou em confiar e obedecer ao Senhor. Então, essa perseverança e essa dedicação constante, ela promove ou facilita, possibilita um processo de transformação espiritual. E esse processo ele exige, portanto, perseverança e dedicação constante, constância, perseverança, insistência, confiança, crendo no Senhor nosso Deus. Então, queridos irmãos, chegamos aqui ao fim de mais uma aula e nós podemos aprender com Jacó, ou seja, Jacó é um testemunho vivo de que somente Deus é capaz de transformar uma pessoa e mudar a sua história. Amém? Assim, nós finalizamos essa aula de hoje. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe.